Não há coincidências quando se trata do céu. Há encontros marcados. Se você chegou até aqui, é porque Deus decidiu falar com você agora. Respire fundo e perceba. Há um movimento invisível preparando seus passos para um novo lugar. Algumas bênçãos parecem atrasadas, não porque Deus se esqueceu, mas porque estamos pedindo sinais quando Ele já deu direção. Hoje você vai aprender a reconhecer essa direção, alinhar a sua mente com a fé e dar o passo que abre caminhos. A verdade da mudança. Há momentos em que a vida inteira parece um corredor estreito. Portas se fecham, pessoas se afastam, oportunidades se dissolvem. É desconfortável, mas não é o fim. Muitas vezes é Deus reposicionando você. Ele usa aparentes fracassos para quebrar muros invisíveis e revelar uma rota maior. Não é punição, é promoção. A fé é o único antídoto conhecido para o fracasso. Quando a mente decide crer, ela para de resistir ao que Deus está construindo e começa a cooperar. Essa cooperação se chama obediência. Obedecer é caminhar mesmo quando o mapa ainda está em branco, sabendo que cada passo de fé desenha a estrada. Talvez você tenha passado semanas pedindo ao céu um sinal perfeito, uma confirmação incontestável, um aviso luminoso. Mas e se a resposta já estivesse ao seu lado, sussurrando em forma de paz no coração, desconforto santo com o velho ambiente e um desejo insistente de começar de novo? A fé verdadeira não precisa ver a ponte inteira para pisar. Ela só precisa ouvir a voz. Você se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo. Se seus pensamentos repetem medo, você paralisa. Se suas palavras repetem promessa, sua mente se alinha ao propósito. Hoje, suas palavras precisam concordar com o que Deus declarou. Diga a si mesmo agora: eu estou pronto para o novo lugar que o Senhor preparou. Quero que você sinta esta verdade no íntimo. Amar sua família, honrar a sua história e respeitar suas raízes jamais será desculpa para permanecer em ambientes que limitam o que Deus quer fazer. Há cidades que foram berço, mas não podem ser destino. Há círculos que foram abrigo, mas não podem ser teto. O amor não prende, o amor envia. O amor não é controle, é confiança. Quando Deus chama, Ele não te diminui, Ele te expande, e a expansão exige espaço, visualização e preparo interior. Feche os olhos por um momento. Imagine-se chegando no seu novo lugar. Sinta o ar mais leve. Veja portas abertas. Identifique pessoas preparadas por Deus e oportunidades que conversam com seu propósito. Não é fantasia, é preparo interior. A imaginação é o laboratório da mente. Ao visualizar com fé, você oferece ao seu subconsciente um roteiro para cooperar com a graça. É assim que você deixa de pedir sinais e passa a responder à direção. Enquanto esse processo acontece, cuide do seu diálogo interno. Pergunte-se em silêncio: o que tenho repetido para mim mesmo ao deitar? Eu me alimento de promessas ou de notícias que roubam a fé? A mente que deita em confiança acorda com direção. E direção é o que transforma dias comuns em dias decisivos. Reconhecendo o chamado, existe um tipo de interrupção que não é acidente, é convocação. Quando planos desmoronam sem explicação, quando a rota habitual perde o brilho, quando as portas familiares começam a ranger, pode ser Deus reposicionando a bússola. Ele não conduz pela pressa, conduz pela paz. A palavra nos lembra que Ele tem pensamentos de paz e não de mal para dar o fim que desejamos. Há um futuro de esperança respirando o seu nome e também nos assegura que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e caminham segundo o seu propósito. Isso não significa que tudo é fácil, significa que nada é desperdiçado. Propósito definido aliado à fé em comum transforma obstáculos em degraus. É uma chave mental e espiritual. Quando você define internamente para quem vive e para onde está indo, as distrações perdem o poder de te estacionar. O chamado de Deus sempre terá essa marca.
Ele interrompe o que é confortável para inaugurar o que é verdadeiro. O conforto mantém, a verdade move. Como reconhecer esse chamado no cotidiano? Primeiro, uma santa inquietação com o que antes bastava. O que te serviu por anos começa a ficar apertado. Segundo, oportunidades que não fazem sentido no papel, mas fazem sentido no espírito. Terceiro, confirmações discretas que se repetem de forma inesperada. Pessoas que você não via há tempos, conversas que citam o mesmo tema, portas que se fecham para te empurrar na direção certa. A fé interpreta esses sinais não como castigo, mas como cuidado. Prática de reconhecimento. Agora, traga isso para a prática. Hoje, antes de dormir, escreva em uma frase o que você sabe que Deus está te pedindo. Não escreva o que você teme, escreva o que você sabe. Leia em voz baixa e responda com uma declaração simples. Eu confio na direção de Deus para minha vida. Repita 3 vezes, respirando profundamente. A repetição com emoção cria crença. Quando sua mente ouvir você repetindo confiança, ela começa a organizar suas atitudes para obedecer. Talvez o seu novo lugar envolva uma mudança concreta, uma cidade que já não conversa com seu propósito, um trabalho que já não sustenta seu chamado, um círculo social que normaliza o que enfraquece sua fé. Amar não é sacrificar o destino. Amar é alinhar-se ao propósito para servir melhor. É possível honrar os seus, abençoar sua casa e ainda assim obedecer à voz que manda ir. Foi sempre assim com os que Deus levantou. Reflexão e disposição. Faça uma breve reflexão agora mesmo. Onde você tem pedido sinais, quando na verdade já possui paz para obedecer? Quais perguntas você tem usado para adiar decisões que já foram confirmadas no íntimo? O chamado não precisa da sua ansiedade, precisa da sua resposta. Diga em voz clara aí onde você está. Eu me coloco à disposição, eu sigo a tua direção, eu aceito o novo lugar, confiança e obediência. Confiar é mais rápido do que confirmar. A mente pede provas, mas o espírito reconhece a voz. Muitas vezes, as bênçãos parecem atrasadas, porque transformamos a fé em investigação infinita. Ficamos esperando um sinal extraordinário quando Deus já falou no lugar mais simples de todos, a paz que insiste em permanecer. A palavra nos ensina a confiar de todo o coração e não nos apoiar apenas no próprio entendimento. Reconhecer Deus em todos os caminhos é permitir que Ele endireite as veredas. Quando essa confiança se torna prática, o tempo deixa de ser inimigo e vira aliado. Existe uma diferença silenciosa entre perguntar e adiar. Perguntar por direção é saudável. Adiar por medo, chamando isso de prudência, é estagnação disfarçada. A fé madura não despreza confirmações, mas não depende delas para obedecer. A obediência abre portas que a dúvida mantém fechadas. O céu honra passos, não hesitações. O pensamento misturado com emoção se torna uma força. Quando você passa dias repetindo para si mesmo que ainda não é hora, que ainda não está claro, que ainda precisa de outro sinal, a sua mente se curva a essa ordem. Isso é autossugestão ao contrário. Você programa o próprio coração para paralisar, mas quando declara com convicção, eu confio na direção de Deus e ajo na paz, você reprograma a mente para cooperar com a graça. A fé não é um sentimento que cai do céu. É um estado que você cultiva diariamente com palavras, imaginação e passos. Perceba como pedimos sinais para aliviar a ansiedade e não para obedecer melhor. A ansiedade busca controle, a fé busca alinhamento. Quando a alma se alinha, os sinais brotam sem esforço, como confirmações amorosas no caminho. Eles não antecedem a obediência, eles a acompanham. É por isso que muitas respostas chegam no meio da jornada e não na sala de espera. O céu gosta de caminhar com quem anda. Jejum de sinais e ação.
Faça agora uma checagem interna, onde você está empurrando decisões com a barriga espiritual, onde você está chamando de oração o que na verdade é medo de sair do barco. Seja honesto, a verdade liberta. Se no íntimo você já sabe o que precisa fazer, transforme a paz em passo. A clareza completa não é requisito. O que você precisa é da certeza de hoje. Deus te encontra no movimento. Prática simples para hoje. Jejum de sinais. Pelos próximos dias, troque o pedido compulsivo de sinais por 3 movimentos diários. Primeiro, oração curta e sincera ao acordar. Senhor, eu confio na tua direção e ajo na tua paz. Segundo, uma afirmação com emoção ao meio do dia. Eu avanço em fé, guiado pela tua sabedoria. Terceiro, antes de dormir, visualização com gratidão. Veja-se no novo lugar, sentindo a leveza de quem obedeceu. Você se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo. Use esse poder a favor do céu. Lembre-se de um princípio simples. Deus não abençoa a indecisão crônica. Ele abençoa corações ensináveis que dão o primeiro passo. Não confunda prudência com medo bem vestido. Prudência ouve, ora, planeja e age. Medo ouve, ora, planeja e adia. A diferença é um verbo, haja. A bênção corre mais rápido quando encontra movimento. O chamado de Abraão e a nova geografia. Há momentos em que Deus não explica. Ele apenas chama. O chamado vem simples e firme. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão não recebeu mapa, recebeu uma voz. Não ganhou um destino no papel, ganhou uma promessa no espírito. É assim que a fé verdadeira nasce. Ela escuta, confia e anda. Não exige ver a ponte pronta. Ela pisa e a ponte aparece sob os pés. Perceba como esse chamado toca em 3 níveis. Terra, que representa o território onde você já se acostumou a vencer e a perder. Parentela, que representa a cultura emocional que moldou seus hábitos e crenças. Casa do Pai, que representa a identidade antiga, o sobrenome das narrativas que você carregou até aqui. Quando Deus diz sai, Ele está anunciando que existe uma versão sua que só nasce em outro ambiente. Amor não é prisão, amor é envio. Honrar a família é sagrado. Mas confundir honra com estagnação é desonrar o propósito que Deus confiou a você. O desejo misturado com fé torna-se poder magnético. Abraão desejou a promessa e creu antes de ver. Essa combinação magnetizou o caminho. Pessoas certas surgiram, portas se alinharam, recursos apareceram pelo caminho. A fé abriu o trajeto. A imaginação é o laboratório da mente. Abraão caminhou com uma imagem dentro de si. Ele via seus descendentes como as estrelas, mesmo com a tenda vazia. É por isso que a história dele continua acendendo fé em nós. Fé não é opinião. Fé é direção. Talvez seu novo lugar não seja apenas geográfico. Pode ser uma mudança de trabalho, um círculo social diferente, uma mesa nova para sentar, uma rotina que proteja sua intimidade com Deus. Há ambientes que celebram sua semente, mas não suportam a sua colheita. Você sente que cresceu por dentro, mas ao redor tudo tenta te reduzir ao rótulo antigo. Esse é um sinal maduro de transição. A fé que te trouxe até aqui não será suficiente se você decidir permanecer onde a mente é sabotada todos os dias. A fé precisa de um solo que a ajude a florescer. Abraão amava sua casa, mas escolheu obedecer. José amava seus irmãos, mas foi vendido, levado, esquecido, até que o palácio o recebeu. Em ambos os casos, a distância não destruiu o propósito, a distância revelou o propósito. Amar não significa estar sempre perto. Às vezes, o amor se expressa quando você diz, eu vou obedecer. E ao obedecer, você se torna a bênção que um dia voltará para servir os seus com mais maturidade, recursos e visão. 3 passos de Abraão. Faça uma pausa agora e olhe para dentro, onde você sabe que precisa sair, não por rebeldia, mas por missão. Em qual ambiente sua fé fica menor?
Em qual conversa você sempre volta para a escassez? Em qual rotina sua oração vira pressa e a promessa vira dúvida? Seja honesto. A verdade não humilha, a verdade reposiciona. Prática guiada para hoje. 3 passos de Abraão. Primeiro, nomeie a sua terra. Escreva em uma folha o ambiente que precisa ser deixado ou transformado. Seja específico. Segundo, receba a promessa. Em poucas linhas, descreva como é o novo lugar que Deus tem falado ao seu coração. Escreva no presente com fé. Terceiro, dê um passo. Escolha uma ação em 24 horas que traduz obediência. Pode ser atualizar um currículo, visitar um novo bairro, agendar uma conversa, encerrar com respeito uma parceria que já não honra sua fé. Ação é a ponte entre a ideia e o resultado. A ponte aparece quando você anda. Talvez alguém diga que é exagero. Lembre que mesmo Jesus foi pouco honrado em sua própria terra. Ambientes familiares podem tratar a sua novidade como se fosse excesso. Não é excesso, é chamado. Proteja seu foco. O objetivo não é provar nada para ninguém. É agradar a Deus e alinhar a sua vida com o que Ele te confiou. A obediência não é barulhenta, ela é silenciosa e constante. Hoje um passo, amanhã outro. E quando você perceber, a paisagem mudou. Fé em movimento. Fé não é esperar a ponte pronta. Fé é pisar e ver a madeira surgir debaixo do pé. A palavra chama isso de certeza do que se espera e convicção do que não se vê. A fé bíblica não é teoria, é movimento. Quando Pedro saiu do barco, ele andou sobre o que parecia impossível até desviar o olhar. Quando os sacerdotes de Israel tocaram os pés nas águas do Jordão, o rio só abriu depois do passo. O céu tem um padrão silencioso. Primeiro a obediência, depois a abertura. Tudo o que a mente pode conceber e acreditar, é por isso que a fé começa dentro. Na imagem que você carrega e alimenta, você vê por dentro, crê por dentro, declara por dentro e então pisa por fora. A ponte aparece para quem se move. A dúvida pede garantias. A fé oferece passos e passos acendem milagres. Talvez você esteja diante de um Jordão pessoal, uma mudança de trabalho que parece grande demais, uma transição de cidade que mexe com a família. Uma conversa difícil que vai encerrar um ciclo, um chamado para empreender que ninguém ao redor entende. A fé não ignora o frio na barriga, ela atravessa o frio com o olhar firme. A presença de Deus não remove o desafio, ela remove a paralisia. A paz não vem porque tudo está claro. A paz vem porque você decidiu confiar. A imaginação é o laboratório da mente. Antes de dar o passo, faça nascer a cena certa dentro de você. Veja-se entrando na entrevista com serenidade. Veja-se assinando o contrato correto. Veja-se fechando a porta com honra e abrindo outra com sabedoria. A mente subconsciente responde às imagens carregadas de emoção. Quando você visualiza com fé, você instrui seu interior a cooperar com a graça. Você está treinando o seu mundo interno para sustentar o novo lugar quando ele chegar. Prática de fé ativa. Agora, uma prática de fé ativa para hoje. 3 movimentos simples para transformar convicção em chão. Primeiro, nomeia a ponte. Escreva em uma frase qual é o próximo passo que parece impossível sem uma intervenção de Deus. Seja claro o que exatamente você precisa pisar. Segundo, ensaie o passo. Fique em pé, respire fundo 3 vezes e declare em voz firme como quem conversa com a própria alma. Eu piso em fé. O Senhor confirma meus passos. Repita 3 vezes, sentindo a verdade dessas palavras. Você está alinhando mente e espírito. Terceiro, avance em micro-obediência. Em 24 horas, faça um gesto concreto que inaugure o novo ciclo. Um telefonema, uma inscrição, uma visita, um desligamento com honra, uma proposta enviada. A fé não precisa de maratona, precisa de movimento. Enquanto pratica, proteja seu ambiente.
Ambientes confusos matam pontes nascentes. Reduza barulhos que distraem. Organize o espaço onde você ora e decide. Alimente-se de palavras que sustentam sua coragem. A fé gosta de rotina. É a repetição que amadurece convicções. Você se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo. Alimente sua mente com promessas, não com previsões de medo. Se uma parte de você ainda espera um sinal extraordinário, lembre do padrão. Deus normalmente confirma enquanto você anda. As respostas mais fortes costumam chegar no caminho. Não negocie com a hesitação. Faça um acordo com a paz. A paz é o sim do céu dentro de você. Caminhe guiado por ela. O poder dos ambientes não são apenas lugares, são forças. Eles moldam pensamentos, calibram emoções e determinam decisões silenciosas. A palavra é direta. As más conversações corrompem os bons costumes. E o Salmo 1 descreve o justo como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Não é qualquer terra, é terra certa. Crescimento não é só sobre esforço, é também sobre solo. Você pode ter semente boa e propósito claro, mas se o solo for tóxico, a colheita será pequena. Nenhum grande êxito nasce isolado. Ele nasce da aliança intencional de mentes em harmonia. Ele chamou isso de mente mestre. O princípio é simples. Quem te cerca por dentro. As conversas que você repete viram crenças. As crenças viram hábitos e os hábitos viram destino. Se você convive diariamente com quem normaliza medo, cinismo e escassez, sua fé será drenada por gotejamento. Se você caminha com gente que ora, age e honra, sua fé ganha musculatura. Preste atenção em 3 sinais de que um ambiente está limitando o seu crescimento. Primeiro, você diminui sua linguagem de fé para caber. Você evita falar do que Deus te pediu por medo de ironia. Segundo, você volta do encontro mais pesado do que chegou. O corpo está lá, mas a alma sai menor. Terceiro, sonhos recorrentes viram piada recorrente. Quando a promessa vira motivo de riso, é hora de reposicionar o círculo. Isso não tem a ver com desprezo, tem a ver com mordomia do propósito. Amar é sagrado, mas amor sem limites vira prisão. Honrar pai e mãe, família e história é mandamento. Porém, confundir honra com permanência em lugares que sabotam a fé é desonrar a própria missão que Deus te confiou. O amor saudável sabe abençoar de perto e, quando necessário, amar à distância para cumprir o chamado com mais frutos. Diagnóstico de ambientes e o teste das 3 respostas. Faça agora um diagnóstico honesto em 4 ambientes que definem sua rota. 1. Ambiente espiritual. Como está o espaço onde você ora e ouve? Há silêncio, palavra, devoção ou há ruído, pressa e distração? 2. Ambiente mental. O que você consome todos os dias? Notícias que inflamam medo ou promessas que inflamam fé? Lembre que a mente se parece com o alimento que recebe. 3. Ambiente físico, casa e trabalho. Bagunça constante produz confusão constante. Ordem externa favorece clareza interna. 4. Ambiente relacional. Quem são as 5 pessoas cujas palavras mais ocupam seus dias? Depois de estar com elas, sua fé cresce. Fica igual ou diminui? Agora, pratique o teste das 3 respostas por 7 dias. Ao sair de qualquer encontro, tarefa ou timeline, pergunte: eu saí com mais paz ou menos? Eu saí com mais fé ou menos? Eu saí com mais direção ou menos? Se a maioria das respostas for menos, esse ambiente não é ribeiro, é deserto. E deserto ensina, mas não é lugar de montar casa. A imaginação é o laboratório da mente. Use isso a favor na construção do seu novo círculo. Visualize-se sentado à mesa com pessoas que falam propósito, oram com você e celebram sua obediência. Veja trocas limpas, sem competição, sem sarcasmo. Veja portas se abrindo por conexões alinhadas. Essa imagem não é fantasia, é ensaio espiritual. A mente precisa ver para sustentar quando chegar.
Passos práticos para criar o ambiente certo. 1. Higiene social. Nos próximos 30 dias, reduza a exposição diária a perfis, conversas e locais que alimentam comparação, fofoca e medo. Não é drama, é sabedoria. 2. Mesa da aliança. Uma vez por semana, compartilhe uma refeição com alguém que te puxa para cima em fé e caráter. Não precisa ser famoso, precisa ser fiel. O céu multiplica mesas simples. 3. Rotina de atmosfera. Os primeiros 20 minutos do seu dia determinam o tom das próximas horas. Abra a manhã com palavra, oração e uma declaração de fé. Diga com emoção: hoje eu honro meu propósito. O Senhor me guia com paz. Minha mente coopera com a direção de Deus. 4. Bastidores organizados. Escolha um lugar da casa para ser o seu altar de decisão. Uma cadeira, uma mesa, uma Bíblia aberta, um caderno. Esse espaço avisa ao seu interior: aqui eu ouço e obedeço. 5. Mente mestre prática. Convide 2 pessoas de fé para uma aliança de 40 dias. Toda semana, cada um compartilha um passo de obediência dado e um próximo passo. O foco não é quantidade, é constância. A graça se move onde há compromisso. Talvez você pense: mas e se eu perder pessoas no caminho? Você não perde quando obedece. Você libera e é liberado. E quando Deus reposiciona relacionamentos, Ele também acrescenta conexões preparadas. José não teria encontrado o copeiro, o faraó e o palácio se tivesse ficado preso aos lugares onde tentaram silenciar seus sonhos. Abraão não teria se tornado pai da fé se tivesse permanecido onde a promessa seria diminuída. Limites em amor. Amar é envio. Amor não é algema. Amor é envio. Há relações que abençoam e há proximidades que aprisionam sem perceber. A palavra nos revela um princípio desconcertante e libertador. Um profeta não tem honra em sua própria terra. Jesus, em Nazaré, encontrou incredulidade tão densa que poucos milagres pôde realizar ali. Não porque lhe faltasse poder, mas porque o ambiente não cooperava com a fé. Isso nos ensina algo simples e profundo. Mesmo o propósito mais legítimo pode ser limitado por uma atmosfera de desconfiança e controle. Honrar a família é mandamento. Permanecer refém de expectativas que contrariam o que Deus te pediu é outra coisa. Amar não é dizer sim a tudo. Amar é dizer o sim certo a Deus para servir melhor aos seus. Há casas que te formaram, mas não foram desenhadas para sustentar sua colheita. Há conversas que te acompanharam por anos, mas agora reduzem sua visão a um rótulo antigo. Quando você dá um passo de obediência e alguém tenta te recolocar no lugar de sempre, não é maldade pura, é a memória tentando te manter igual. É por isso que limites são sagrados. Influências negativas, quando repetidas, viram crenças e crenças repetidas viram destino. Se você precisa encolher a fé para caber, está caro demais permanecer. O propósito que Deus te confiou não cabe em comparações silenciosas, piadas constantes ou chantagens emocionais. Amar é escolher a postura que mais glorifica a Deus a longo prazo, mesmo que a curto prazo doa um pouco. Às vezes, a proximidade precisa virar distância saudável para que o amor amadureça e o propósito floresça. Discernindo proximidade e prisão. Como discernir se a proximidade está virando prisão? 3 perguntas simples. 1. Depois de estar com essa pessoa, eu saio com mais fé ou menos? 2. Minhas decisões ficam mais claras ou mais confusas? 3. Minha obediência a Deus é celebrada ou diminuída? Se a maioria das respostas aponta para menos, é hora de ajustar a distância. Ajustar distância não é romper afeto, é reposicionar acesso. Você continua amando, orando e honrando, mas administra melhor quando, como e quanto se expõe. Exercício de limites em amor 1. Defina a sua verdade. Em uma frase curta, escreva o que Deus te pediu neste tempo. Algo como: estou me preparando para mudar de trabalho, ou
Estou avançando para uma nova cidade ou estou protegendo minha manhã para a oração? Essa frase será seu norte. 2. Estabeleça uma resposta de honra. Prepare uma fala breve, respeitosa e firme para quando vierem cobranças ou ironias. Algo como: eu te amo e te respeito, mas neste momento preciso obedecer à direção que recebi em oração. Conto com a tua bênção. Note a ordem: amor, respeito, obediência e pedido de bênção. Você não entra em briga, você entra em propósito. 3. Crie um perímetro de paz. Defina horários, temas e ambientes que você precisa reduzir por um tempo. Se certas visitas sempre terminam em culpa, espace. Se determinados grupos transformam sua promessa em piada, silencie. Se a comparação brota em uma rede social, limite. Limites não são muros permanentes, são portas com chave. Você decide quando abrir. 4. Substitua a proximidade drenante por proximidade fortalecedora. Construa a mesa certa. Gente que ora com você celebra sua obediência e não tenta editar o que Deus está escrevendo. É a aliança de pessoas comprometidas com crescimento mútuo. Não é quantidade, é qualidade espiritual. 5. Pratique o jejum de aprovação. Por 7 dias, entregue a Deus a necessidade de explicar tudo. Explique o necessário a quem deve. No resto, silencie, ore e avance. A obediência discreta produz frutos que no tempo certo falarão por si. A árvore não discute, ela frutifica. Talvez você sinta a culpa por se afastar um pouco para ouvir melhor a voz de Deus. Lembre que José só pôde servir sua família com abundância depois de atravessar distância, prisões e palácio. A distância não diminuiu o amor, preparou o amor para multiplicar pão. Às vezes, Deus te chama para longe por um tempo para te devolver maior. Você não abandona os seus. Você amadurece para servi-los com mais unção e estrutura. A lição de José: do poço ao palácio. Algumas viradas não nascem em aplausos, nascem no silêncio de um poço. José sonhou grande e foi incompreendido, foi vendido, serviu em terra estranha, foi injustiçado e esquecido por quem prometeu lembrar. Nada disso cancelou a promessa, apenas deslocou José para o ambiente onde a promessa poderia florescer. O que parecia atraso era alinhamento, o que parecia castigo era caminho. Deus não desperdiça feridas quando elas são entregues a Ele em fidelidade. A Escritura nos mostra que em cada cenário José manteve um padrão. Ele serviu com excelência onde estava, em casa, em Potifar, na prisão, até o palácio. Ele não ficou negociando com a dor, ficou obedecendo à graça. E quando o tempo chegou, o dom que ele cultivou nos bastidores falou por ele. A interpretação de sonhos, a sabedoria na administração, a integridade inegociável. Tudo foi preparado em ambientes que a maioria chamaria de injustos. O céu chama de escola. Toda a adversidade carrega a semente de um benefício equivalente ou maior. A chave é não esmagar a semente com amargura. O que José viveu é a ilustração perfeita desse princípio. O poço feriu, mas não definiu. A venda doeu, mas reposicionou. A prisão apertou, mas maturou. A semente ficou intacta. E quando o favor de Deus soprou, o benefício não foi apenas pessoal, foi coletivo. José se tornou resposta para uma nação e para a própria família que o feriu. Isso é destino redimido. Talvez você esteja exatamente entre o poço e a promessa. Não confunda silêncio com ausência. Deus trabalha em silêncio com uma precisão que nossos olhos não conseguem medir. Enquanto parece que nada acontece, contatos certos estão sendo posicionados, habilidades estão sendo polidas, caráter está sendo consolidado. E sim, muitas vezes a rota inclui mudar de ambiente. José precisou sair da tenda dos irmãos para chegar ao palácio de Faraó. Abraão precisou sair de sua terra para se tornar pai da fé. O amor se manteve, o endereço mudou. Propósito precisa de cenário. 4 posturas de José
para você vestir hoje. 1. Excelência onde os olhos não veem. Faça o melhor no pequeno. Entregue além do mínimo. O favor encontra quem honra o que tem na mão. 2. Coração limpo em ambientes injustos. Não negocie integridade para acelerar processos. Integridade é a chave que abre portas que o empurrão fecha. 3. Dom afiado no anonimato. José interpretou sonhos antes do palácio. Afie seu dom agora. Estude, treine, produza. Quando o convite chegar, você estará pronto. 4. Memória redimida. Quando o copeiro esqueceu José, Deus não o esqueceu. Pare de esperar reconhecimento dos lugares que não têm mais autoridade sobre você. A recompensa vem de quem te chamou. Propósito definido e persistência tornam a derrota temporária incombustível. Defina o que Deus te disse e persista. Persistir não é teimosia vazia. Persistir é permanecer alinhado quando o cenário contradiz. É dizer a si mesmo: eu não me curvo ao que sinto hoje. Eu me curvo ao que Deus me falou. É assim que se atravessa a noite. Exercício de virada em 3 atos. Transforme isso em prática agora. Um exercício de virada em 3 atos. 1. Ato 1. Nomeie seu poço. Em uma frase simples, identifique a situação que tenta te reduzir. Escreva sem drama, com verdade. Ato 2. Liste o dom. Qual habilidade, serviço ou qualidade Deus está pedindo para você afiar nesta fase? Seja específico. Estude 30 minutos por dia. Treine com consistência. Entregue algo pequeno toda semana. 3. Ato 3. Prove sua excelência. Em 72 horas, faça uma entrega que ninguém espera, um relatório melhor, um atendimento mais humano, uma proposta mais clara, um pedido de perdão que liberta. O palácio reconhece quem é excelente na prisão. Enquanto caminha, proteja-se de 2 ladrões silenciosos. O ressentimento que corroía a fé até a promessa perder o brilho e a pressa que tenta forçar portas que ainda estão sendo esculpidas. José não saiu da prisão empurrando trancas. Ele saiu quando o chamado o buscou. A excelência dele abriu a conversa. A mão de Deus abriu a porta. A espera ativa. Cercas de proteção. Há esperas que não são negativas, são cercas de proteção. Às vezes você ora, se posiciona, dá passos em fé e ainda assim a resposta parece não chegar. Não confunda silêncio com abandono. O céu trabalha em alinhamento. Enquanto você vê calendário, Deus enxerga a arquitetura. Ele não atrasa para punir, ele segura para preservar, maturar, reposicionar. Existe um tipo de atraso que salva você de portas prematuras, de alianças frágeis, de ambientes que ainda não suportariam a sua colheita. A Escritura nos lembra da oração respondida que encontrou resistência no caminho. A resposta foi enviada, mas houve batalha até que chegasse. Esse padrão continua verdadeiro. O que você chama de demora, muitas vezes, é apenas o tempo exato para que circunstâncias, pessoas e lugares sejam ajustados. É também o tempo de fortalecer em você a musculatura que sustenta o novo lugar. Promessa sem estrutura vira peso. Estrutura antes da promessa vira testemunho. Toda a adversidade carrega a semente de um benefício equivalente ou maior. Amplie isso para a espera. Toda espera de Deus carrega a semente de um avanço mais sólido. Ele também ensinava sobre persistência. A maioria desiste a poucos passos do ouro. Persistir não é teimar no que não faz sentido, é permanecer fiel ao que Deus falou quando o cenário oscila. Persistência é a guarda da fé. Ela impede que o medo roube o que foi plantado. 3 movimentos para atravessar a espera. Como atravessar a espera sem se desgastar? 3 movimentos de maturidade. 1. Troque pressa por preparo. Pressa pergunta: quando? Preparo pergunta: como posso estar pronto? Se Deus abrir hoje, o que você precisa ter organizado? Documentos, rotinas, finanças, habilidades, coração. Faça a sua parte com excelência. A porta certa gosta de encontrar alguém pronto. 2.
Transforme a ansiedade em adoração. A mente ansiosa calcula. A mente adoradora minutos confia. Do dia para agradecer pelo que já foi enviado, mesmo sem ver. Gratidão sela a fé. Ela educa a alma a descansar no caráter de Deus. 3. Substitua o drama por disciplina. Estabeleça pequenos hábitos que sustentem sua coragem. Palavra diária. Silêncio breve. Declaração de fé pela manhã e à noite. Cuidado com o que você consome. Você se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo. Alimente a mente com promessa, não com previsões de medo. Perceba também algo sutil. O atraso de Deus quase sempre é um avanço de caráter. O novo lugar pedirá de você uma versão mais focada, mais livre de comparação, mais vacinada contra elogios fáceis e críticas ruidosas. É por isso que algumas portas só se abrem depois que você aprende a caminhar sem plateia. Quando a aprovação perde o trono, a obediência ganha velocidade. Jejum de pressa e ritual de noite em paz. Prática guiada para hoje, simples e poderosa. Jejum de pressa por 7 dias. Ao surgir o impulso de forçar portas, respire fundo e declare com voz mansa: eu escolho o tempo perfeito de Deus. Em seguida, faça um gesto de preparo. Estude 30 minutos. Organize um processo. Termine uma tarefa pendente. Você ensina ao seu corpo que espera ativa não é inércia, é cooperação. Ritual de noite em paz. Antes de dormir, feche os olhos e veja a resposta chegando por caminhos que você não imaginava. Sinta a serenidade de quem está sendo guardado por dentro e por fora. Diga com fé: enquanto eu descanso, Deus alinha minhas rotas. A mente subconsciente registra o que você repete com emoção. Acordar com direção é fruto de deitar com confiança, sinal maduro de que a resposta está próxima. Você para de exigir prazo e começa a agradecer pelo processo. O coração fica mais leve, as decisões mais claras e portas que antes não tinham nome começam a aparecer com naturalidade. É o céu passando a régua no desenho. A bússola da paz, direção e discernimento. Há direções que chegam como um trovão e há direções que chegam como um sussurro. O sussurro costuma ser a linguagem mais frequente de Deus. Ele fala na paz que permanece quando o barulho termina. A paz que excede todo o entendimento não é anestesia, é critério. É um árbitro interior que apita quando algo não convém e confirma quando é hora de avançar. Discernir é aprender a escutar esse árbitro com obediência. Clareza de propósito é o ponto de partida de toda a realização. Sem um para quê, qualquer caminho confunde. Quando você define diante de Deus por que está se movendo, a decisão deixa de ser um labirinto emocional e vira uma estrada com placas. Propósito: reduz ruído. Propósito: expõe atalhos. Propósito: protege da pressa. Roteiro de decisão em 3 perguntas. Use este roteiro de decisão em 3 perguntas para ouvir a direção certa. 1. Isso honra a Deus e está alinhado ao meu propósito definido? Se a oportunidade te pede para negociar princípios, ela não é promoção. Se o convite te aproxima da missão que Deus colocou no seu coração, ainda que assuste, há um sim sagrado aí. Desejo misturado com fé se torna força. Propósito é o molde desse desejo. 2. A paz permanece depois que a euforia passa. Alegria momentânea pode enganar. Paz que fica não. Faça o teste do silêncio. Ore, escreva, respire e espere o coração se acalmar. Se a paz volta e se assenta, é um indício de Deus tocando o sino por dentro. Se o peito aperta e a confusão cresce, agradeça e decline com honra. 3. Esta porta se abre sem violar processos e sem pedir que eu me traia. O que vem de Deus não exige mascarar quem você é, mentir currículos ou atropelar tempos. Exige coragem e preparo, nunca corrupção interior. Integridade é alicerce de confiança. Porta certa não desmonta a alicerce. 3 sinais da direção de Deus. 3 sinais que costumam acompanhar a direção de Deus. 1. Coerência bíblica. Ele não se contradiz.
2. Confirmações discretas no caminho. Não caça ao sinal, mas vê atos de cuidado em pessoas e passagens. 3. Graça para o passo seguinte. O próximo passo não fica impossível, fica claro. Nem sempre a escada toda aparece, mas o degrau hoje fica nítido. Altar de 3 linhas e ritual da paz. Agora, transforme discernimento em prática com este exercício simples. Altar de 3 linhas. Pegue papel e escreva 3 linhas. 1. Linha 1. O que eu sinto que Deus está me pedindo agora? Seja específico. 2. Linha 2. O que a minha paz diz depois do silêncio? 3 minutos de respiração e oração. Só então escreva. 3. Linha 3. Qual é o próximo passo obediente de 24 horas? Uma ligação, um estudo, um desligamento respeitoso, um sim, um não. Ritual da paz como árbitro. Por 7 dias antes de decisões, declare em voz baixa: eu me submeto à paz de Cristo no meu coração. Se a paz apitar, eu pauso. Se a paz confirmar, eu avanço. Você se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo. Ensine sua mente a pensar paz, não pânico. Pensar paz é escolher palavras que estabilizam, músicas que acalmam, ambientes que favorecem ouvir. Direção sem disciplina vira emoção passageira. Disciplina sem direção vira religiosidade cansada. Junte as duas. Direção que nasce da presença. Disciplina que sustenta o passo. Faça listas curtas, cumpra pequenas metas, celebre micro-vitórias. A vontade de Deus não é uma charada para te exaustar, é um caminho para te amadurecer. Talvez você esteja entre 2 portas. Uma parece mais rápida, a outra parece mais certa. Lembre desta imagem. A porta da pressa tem luzes piscando. A da paz tem luz constante. Luz constante ilumina de dentro para fora. Se precisar escolher, escolha a que te deixa inteiro diante de Deus e inteiro diante de si mesmo. Integridade é conforto que não passa. Ritual de transição. Fechando ciclos e abrindo o novo, transição não acontece por acaso. Ela é preparada. Assim como Abraão ergueu altares entre uma estação e outra, você também precisa de um ritual que feche o ontem com honra e abra o hoje com direção. Este é um roteiro simples, profundo e praticável para alinhar sua mente, seu coração e seus passos com o novo lugar que Deus está te chamando a viver. A repetição com emoção cria crença. Vamos usar isso a favor do céu. 1. Silenciar para ouvir. Desligue telas e notícias por 15 minutos. Sente-se com a coluna ereta. 3 respirações lentas. Ao inspirar, diga em voz baixa: eu recebo a tua paz. Ao expirar, diga: eu entrego o que não controlo. O corpo aprende pela repetição. A alma aprende pela entrega. O silêncio prepara a escuta. 2. Palavra que ancora. Abra sua Bíblia ou recorde de memória uma promessa que acende fé. Leia devagar, enfatizando cada verbo. Substitua pronomes por seu nome. A palavra é espada e é pão. Ela corta o que confunde e alimenta o que fortalece. Escreva uma linha do que o versículo te disse hoje. Brevidade gera constância. 3. Oração de alinhamento. Ore sem floreios. Senhor, eu me submeto à tua vontade. Eu solto o que terminou. Abro as mãos para o que começa e peço sabedoria para dar o passo de hoje. Guia-me pela paz, simples e verdadeiro. É essa honestidade que torna o coração disponível. 4. Declarações que instruem a mente. Repita com emoção, 3 vezes cada, pausando para sentir a verdade. Eu caminho pela paz que o Senhor me dá. Eu honro o que vivi e avanço para o que me espera. Eu piso antes da ponte existir e o Senhor confirma meus passos. Você se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo. Ensine sua mente a pensar como quem já está no novo lugar. 5. Visualização obediente. Feche os olhos e veja uma cena específica do novo lugar. Uma mesa de trabalho alinhada ao seu propósito. A porta de uma casa em uma cidade nova, um encontro divino que destrava o próximo passo. Veja, sinta, respire, sinta a leveza.
A mente não distingue entre o real e o intensamente sentido. O objetivo aqui não é escapar da realidade, é preparar o interior para sustentá-la quando chegar. 6. Microação em 24 horas. Transição não nasce de intenções, nasce de pequenos atos consistentes. Qual é o movimento mínimo que inaugura o novo? Enviar um currículo, mapear bairros, ajustar um orçamento, pedir uma conversa, encerrar com honra um ciclo, matricular-se em um curso. Escolha um e faça hoje. A fé sempre deixa pegadas. 7. Gratidão que sela. Liste 3 motivos para agradecer pelo que Deus já alinhou, mesmo sem ver tudo. Gratidão não é poliana. Gratidão é profética. Ela diz à sua alma que o caráter de Deus é confiável. Então você pode descansar enquanto caminha. 8. Diário de travessia. Em um caderno, crie 3 colunas diárias. O que Deus me disse? O que eu senti de paz? Qual passo dei? Em 7 dias, você verá um fio de direção se desenhando. Direção sem registro se perde. Direção registrada vira mapa. 9. Aliança que sustenta. Envie esta proposta de ritual para uma pessoa de fé e combine uma checagem semanal de 15 minutos. Cada um compartilha um passo dado e um próximo passo. Sem comparações, sem competição, apenas compromisso. Deus ama quando filhos caminham em concordância. 10. Encerramento com bênção. Coloque a mão sobre o peito e declare com serenidade: eu recebo o novo lugar que o Senhor preparou para mim. Eu obedeço com paz. Eu honro meu caminho e caminho em honra. Respire fundo e permaneça 1 minuto em silêncio. A paz que fica é o sinal. Iniciando a mudança com inteligência e coragem. Mudanças grandes não começam no mapa, começam na obediência. Às vezes, o novo lugar de Deus é literal. Outra cidade, às vezes é vocacional, outro trabalho, outras vezes é relacional, outro círculo. O padrão, porém, é o mesmo. Deus fala, a paz confirma, a fé responde. A palavra mostra isso em muitos momentos. Abraão saiu de sua terra. José mudou de ambiente muitas vezes até o palácio. Os discípulos deixaram redes para seguir uma direção maior. A obediência abre geografias e temporadas. Decisão é o ponto de virada da vida. A procrastinação é o hábito que rouba destinos. Em linguagem de fé, adiar indefinidamente o que Deus já falou é desobedecer suavemente. Por isso, quando a direção se torna clara, o coração precisa assumir postura de quem se move, não por impulso, mas por convicção. 3. Critérios para discernir a mudança de Deus. Como saber se a mudança é de Deus e não apenas de inquietação? 3 critérios simples e maduros. Coerência com propósito. A oportunidade te alinha com quem você está se tornando em Deus. Ela amplia seu serviço, sua integridade e sua fé. 2. Paz sustentada. Você ora, silencia, espera e a paz volta repetidas vezes. Ela não grita, ela permanece. 3. Portas que se abrem com honra. Não exige mentir, atropelar processos ou ferir pessoas. Pede coragem, preparo e respeito. Se esses 3 sinais se repetem, é tempo de traduzir fé em passo. Plano prático em 72 horas. Aqui está um plano prático em 72 horas para iniciar com inteligência e coragem. Primeiras 24 horas. Claridade e comunicação essencial. Escreva em uma página a razão da mudança, uma frase objetiva no presente. Estou me movendo para servir melhor ao meu propósito em Deus. Em seguida, identifique as 2 conversas que precisam acontecer com respeito. Talvez seu líder atual, um familiar, um mentor, prepare uma fala breve, sem justificativas em excesso. Eu te honro e sou grato pelo que vivemos. Em oração, entendi que é tempo de avançar para esta direção. Peço tua bênção e sigo com paz. A clareza diminui ruídos. A honra fecha portas sem feridas. Segundas 24 horas. Organização e passos visíveis. Cidade. Pesquise bairros, custos básicos, igrejas e oportunidades alinhadas ao seu propósito. Liste 3 contatos locais. Trabalho.
Atualize currículo e portfólio. Alinhe perfis profissionais. Faça 3 candidaturas estratégicas. Círculo social. Silencie por 7 dias os ambientes digitais que distorcem sua fé e convide 2 pessoas de valor para uma conversa de propósito. Casa. Comece o desapego. Uma caixa para doar, outra para vender, outra para levar. Ordem externa produz clareza interna. Terceiras 24 horas. Semeadura de favor. Envie agradecimentos sinceros a quem te ajudou até aqui. Plante honra onde você está saindo. Ore pela cidade para a qual vai, pelo lugar onde trabalhará, pelas pessoas que encontrará. Faça uma oferta de serviço onde você ainda está, como quem fecha ciclos abençoando. A bênção que você libera abre caminho à frente. 2 orientações espirituais para proteger o trajeto. 1. Mantenha a decisão no altar. Ore diariamente esta oração simples. Senhor, eu avanço na tua paz. Se eu desviar para a pressa, corrige-me. Se eu hesitar por medo, fortalece-me. A paz será seu árbitro nesse caminho. 2. Proteja sua mente do ruído dos achismos. Você se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo. Substitua previsões de desastre por promessas repetidas. Diga com emoção pela manhã e à noite: eu estou no centro da tua vontade. O Senhor confirma meus passos. Eu vou chegar inteiro ao novo lugar. Talvez surjam vozes dizendo que você está exagerando, que é arriscado demais, que é cedo demais. Lembre de Abraão. Ele não tinha mapa, tinha promessa. Lembre de José. As mudanças não diminuíram seu amor, amadureceram seu destino. Amar não é ficar sempre perto. Amar é obedecer para servir melhor depois. E quando Deus pede distância por um tempo, Ele também providencia sustento, conexões e graça no caminho. Sinais de que você está avançando do jeito certo. Culpa dá lugar à responsabilidade mansa. O medo não desaparece, mas perde o volante. A cada pequeno passo, confirmações discretas aparecem. Portas que antes eram silenciosas começam a conversar e, principalmente, a paz continua. Fechando ciclos com honra. Há um tempo de plantar e um tempo de arrancar o que se plantou. Fechar ciclos não é ingratidão, é obediência às estações. Quando Deus diz que o tempo de mudança chegou, Ele também chama você para encerrar com honra o que já cumpriu seu propósito. A palavra nos ensina a não viver presos ao que passou. Não vos lembreis das coisas antigas. Eis que faço coisa nova. Fechar é abrir. Encerrar com honra é abrir espaço para a promessa respirar. Muitos permanecem presos porque confundem lealdade com estagnação. Lealdade é fidelidade ao propósito de Deus. Estagnação é fidelidade ao medo. Abraão honrou sua casa, mas obedeceu ao chamado. Os discípulos amavam suas redes, mas deixaram tudo para seguir a direção. José serviu onde estava, mas não tentou permanecer na prisão quando a porta se abriu. Amor que amadurece, aprende a agradecer, abençoar e seguir. Vencedores tomam decisões rapidamente e mudam devagar, enquanto perdedores mudam de ideia com rapidez e decidem devagar. Fechar ciclos requer essa decisão limpa. É escolher a voz da paz em vez do eco da indecisão. É dar um passo deliberado para que a mente pare de revisitar possibilidades que Deus já encerrou. Decisão encerra vazamentos de energia. Decisão devolve foco. Prática, guiada para encerrar ciclos com paz. Como fechar com maturidade e sem ruídos. Comece pelo coração. Reconheça que ciclos terminam não por falha total, mas por missão cumprida. Agradeça pelo que foi aprendido. Peça perdão pelo que falhou. Libere perdão pelo que doeu. A bênção que você libera na saída se transforma em favor na chegada. Fechar com honra é espiritualidade prática. 1. Nomeie o ciclo. Em uma frase simples, diga o que está terminando. Diga em voz serena: eu encerro este ciclo com gratidão e honra. 2. Ato de gratidão. Liste 3 frutos que esse tempo gerou em você.
Uma habilidade, uma amizade, um amadurecimento. Gratidão limpa o caminho da memória e cura narrativas. 3. Perdão e liberação. Fale baixinho. Eu perdoo. Eu peço perdão. Eu libero. Repita até sentir o peito mais leve. Perdão não muda o passado, mas muda o peso do passado em você. 4. Comunicação respeitosa. Prepare uma fala breve para quem precisa ouvir. Eu sou grato por este tempo. Em oração, entendi que meu próximo passo é este. Desejo que você seja abençoado e sigo com paz. Não justificativas intermináveis. Honra e clareza bastam. 5. Ato concreto de encerramento. Entregue o que ainda falta. Conclua pendências. Devolva o que não é seu. Documente o que precisa ser formalizado. Portas se fecham sem bater quando você as fecha com responsabilidade. 6. Ritual de entrega. Sozinho com Deus, coloque a mão sobre o peito e diga: Senhor, eu coloco este ciclo no teu altar. Eu solto o que terminou e recebo a tua direção para o que começa. A seguir, visualize uma porta se fechando com suavidade e outra se abrindo com luz constante. Sinta a paz pousando. 7. Data de conclusão. Marque no calendário um prazo breve para concluir o que falta. Data protege decisão. Sem prazo, a alma negocia e o velho volta a chamar. Enquanto faz isso, proteja-se de 2 sabotadores. A culpa que sussurra que sair é traição e o orgulho que tenta sair com barulho. Culpa é a voz do medo. Orgulho é a voz da carência. O caminho do céu é honra silenciosa. Honra agradece sem ironia. Honra sai sem queimar pontes. Honra reconhece o valor do tempo vivido e ainda assim escolhe obedecer. A mente obedece ao que você repete com emoção. Se você se ouvir repetindo frases como talvez mais para frente, quem sabe um dia, sua mente criará atrasos mentais para combinar com as palavras. Troque por declarações que sustentam o passo. Eu encerro com honra. Eu sigo com paz. Eu estou no centro da vontade de Deus. Repita pela manhã e à noite. A repetição firma o coração, vestindo a nova identidade. Antes de entrar no novo, Deus trabalha em quem você é, não apenas no que você faz. A palavra ensina: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformação não começa no endereço, começa no nome interior. Em toda a Escritura, mudanças decisivas vieram acompanhadas de uma identidade renovada. Abrão tornou-se Abraão, Jacó tornou-se Israel, Saulo tornou-se Paulo. O novo território pede um novo você, não um personagem, mas uma versão alinhada ao propósito que Deus confiou. Você se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo. Ele ensinava a importância do propósito definido e da autossugestão em linguagem simples. Aquilo que você repete com emoção se torna crença, e crença dirige comportamento. Se você entra no novo lugar com rótulos antigos, vai interpretar oportunidades como riscos, portas como ameaças e processos como punições. Mas se entra com identidade alinhada, você enxerga como quem foi enviado e não como quem está invadindo. O coração ocupa o espaço antes dos pés. Sinais da identidade antiga no volante. Você pede permissão para existir. Você se desculpa por sonhar. Você diminui o tamanho da promessa para caber na expectativa alheia. E diante de uma porta boa, sua primeira reação é tentar provar valor em vez de ocupar com serviço. O novo de Deus não é prova da sua dignidade, é plataforma do seu propósito. Dignidade você já recebeu na cruz. Propósito você escolhe honrar todos os dias. 3 pilares da nova identidade em Cristo. 1. Metanoia prática. Mudar a mente. Mudar a rota. Escolha novas palavras para falar de si. Troque. Eu não dou conta, por estou sendo treinado para isso. Troque. Eu sempre erro, por estou amadurecendo com cada passo. Romanos nos chama a renovar a mente. Renovar é substituir tijolo por tijolo, frase por frase, até a casa ficar diferente. Vestes novas no espírito.
despojar-se do velho homem e revestir-se do novo criado segundo Deus. Isso significa praticar hábitos coerentes com quem você é em Cristo. Disciplina, honra, excelência, pureza, generosidade. Não é peso, é identidade. Você não força ser, você revela quem já é. 3. Propósito no centro. Propósito definido, organiza pensamentos e decisões. Escreva sua declaração simples de missão para este tempo. Para quem eu existo servir? Qual problema eu existo resolver? Que valores eu não negocio? Com isso, diante dos olhos, a mente para de correr atrás de tudo e começa a caminhar no que importa. Prática. Guiada para vestir a nova identidade. 1. Renomeie-se. Em silêncio, pergunte ao Senhor: qual nome o Senhor está soprando sobre mim nesta estação? Talvez seja fiel, construtor, curador, provedor, reconciliador. Escreva esse nome no alto de uma página. Leia em voz serena 3 vezes. Eu sou em Cristo este nome. Sinta o peso santo de carregar um título que fala de propósito e não de orgulho. 2. Declarações de quem você é. Repita com emoção, lentamente. Eu sou filho amado que obedece com paz. Eu sou o administrador fiel do que Deus confia. Eu sou presença de honra nos lugares onde piso. Eu sou resposta onde antes fui carência. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Faça isso pela manhã e à noite por 7 dias. A mente aprende pelo que ouve repetidamente da sua boca. Ato de coerência. Em 24 horas, faça uma ação que traduza essa identidade. Se o nome é construtor, construa algo simples hoje. Uma proposta, um plano, um contato. Se é reconciliador, inicie uma conversa de paz. Se é provedor, organize finanças e abençoe alguém discretamente. Identidade não é discurso, é prática. 4. Altar de memória. Anote 3 episódios em que Deus já provou que você é maior do que o rótulo antigo. Uma superação, um sim difícil, uma fidelidade no secreto. Releia quando a velha narrativa tentar voltar. A fé cresce quando a memória é curada. Talvez você se sinta pequeno diante do que Deus está te pedindo. Lembre, Abraão recebeu o novo nome antes do filho chegar. A identidade antecede a manifestação. Você não está fingindo, você está concordando com o que o céu já decidiu a seu respeito. Quando a mente concorda, o corpo acompanha, as escolhas mudam e o ambiente responde. Constância no novo lugar, seguindo sem aplausos. O novo lugar não é iluminado por holofotes, é sustentado por constância. Quem espera a aprovação para obedecer, vive oscilando. Quem caminha pela voz, mantém o rumo, mesmo quando ninguém vê. A palavra nos mostra Neemias reconstruindo muros sob zombarias, pressões políticas e ameaças, uma mão na obra, outra na espada, olhos no propósito, ouvidos fechados ao ruído. Ele não pediu licença para o destino. Ele discerniu a missão, orou, planejou e colocou cada pedra no lugar. A cidade se ergueu sem palanque, com disciplina santa. Há uma pergunta que define essa fase. Você busca agradar a homens ou a Deus? Se o coração responde que busca a Deus, a alma encontra uma liberdade silenciosa. A aprovação deixa de ser combustível, vira consequência. O pai que vê em secreto recompensa em público no tempo certo. Essa verdade simplifica a jornada. Você trabalha diante de um único olhar, o olhar que conhece sua intenção. Propósito definido filtra distrações. Quando você sabe por que faz, a ausência de aplausos não rouba a alegria de fazer. Ele também lembrava que o hábito da persistência nasce da decisão diária de seguir, apesar de críticas, atrasos e silêncio. Persistência não é dureza do ego, é maciez do espírito que não negocia com o chamado. É repetir com serenidade: eu fui enviado para isso, eu sigo. 3 sabotadores. E como blindar o coração? 3 sabotadores tentam estancar o passo quando o palco está vazio. Comparação, crítica e cansaço. Comparação dissolve gratidão e cria metas que não são suas.
Crítica gera ruído que quer substituir a sua bússola. Cansaço tenta confundir pausa com desistência. Trate os três como se tratam ladrões. Reconheça, limite o acesso e fortaleça as travas. Como blindar o coração para continuar firme? 1. Agenda de obediência. Quem tem agenda não negocia com o clima emocional do dia. Separa uma hora fixa para seu tijolo diário. Estudo, entrega, oração, contato, prática do dom. A obra avança um tijolo por dia. Ao final da semana, há um muro novo, onde antes havia entulho. 2. Relatório do secreto. Anote em 3 linhas o que você fez hoje diante de Deus. O que eu construí, onde eu fui fiel. O que o Senhor me ensinou. Esse registro cura a sensação de inútil quando o externo ainda não mudou. Você vê por escrito que está avançando. 3. Jejum de aprovação. Por 7 dias, pare de checar métricas, comentários, curtidas e respostas a cada movimento. Abra espaço para ouvir a paz, não os números. Quando precisar medir, meça frutos de obediência e não aplausos de ocasião. 4. Trato com críticas. 3 filtros antes de permitir que uma crítica te toque. Quem falou carrega amor e verdade. O conteúdo aponta para ajuste e não para humilhação. A crítica confirma algo que o Espírito já te sussurrou. Se passar pelos 3, ajuste com humildade. Se não passar, libere e siga. Neemias respondeu aos inimigos com trabalho e oração. Não há argumento contra a obra concluída. 5. Respiração de Neemias. Antes de responder a qualquer provocação, respire e ore curto. Senhor, fortalece minhas mãos. Essa frase é martelo e escudo. Você volta para a parede, não para a guerra. Talvez você esteja reconstruindo algo que ninguém entende. Uma carreira que alinha propósito e fé. Um casamento que volta a ouvir Deus. Uma integridade financeira que exige dizer não a atalhos. Não espere festa para cada tijolo. Celebre com Deus. Ele é parceiro de projeto. É com ele que você celebra marcos, pequenas vitórias, avanços discretos. Quando o muro ficar de pé, quem riu entenderá. Até lá, silêncio, foco e alegria. Você se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo. Alimente sua mente com frases que sustentam constância. Repita com emoção pela manhã e à noite. Eu trabalho diante de Deus. Eu permaneço no meu propósito. Eu transformo dias comuns em obra eterna. A repetição pacifica o peito e devolve dignidade ao processo. Prática, guiada para hoje. 1. Defina seu tijolo do dia. Escreva uma ação simples e estratégica que, repetida por 30 dias, muda sua estação. 30 minutos de estudo do dom. Um contato por dia, uma página escrita, uma proposta enviada, um currículo lapidado, um cliente servido com excelência. Monte sua parede de proteção. Liste 3 frases que te desviam do foco e substitua por 3 declarações de verdade. Quando ouvir, não adianta. Responda com: estou construindo a parte que me cabe. Quando ouvir, ninguém vê, responda com: o Pai vê em secreto. Quando ouvir, você não é capaz, responda com: estou sendo treinado para isso. 3. Gratidão pelo que já está de pé. Olhe para trás e reconheça tijolos já assentados. Anote 3. Uma habilidade aprendida, uma porta que se abriu, uma provação atravessada. A memória grata fortalece o passo. Se o silêncio te visitar hoje, não se assuste. O céu faz grandes obras em silêncio, pedra por pedra, hábito por hábito, dia após dia. Quando o portão se erguer e os inimigos perceberem que a cidade está protegida, será tarde para impedir. Até lá, mãos firmes e coração manso. Conclusão: o envio de fé. Respire fundo. Não há coincidências no céu. Se você chegou até aqui, é porque Deus decidiu separar este momento para te reposicionar. O tempo de mudança chegou. O novo lugar te chama pelo nome. Hoje você ouviu que pedir sinais sem obedecer atrasa a bênção.
Aprendeu com Abraão que obediência abre geografias. Viu com José que poços podem ser corredores para palácios. Percebeu que fé é pisar antes da ponte existir e que ambientes moldam destino. Descobriu que amar não é aprisionar-se, é obedecer para servir melhor. Entendeu que a paz é o árbitro que confirma a direção. Propósito definido e fé perseverante transformam obstáculos em degraus. A palavra confirma que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Agora é hora de selar no Espírito aquilo que já se acendeu no seu coração. Coloque a mão sobre o peito e ore comigo em voz serena. Senhor, eu te agradeço por esta convocação. Eu solto o que terminou. Eu honro o que vivi. Eu recebo o novo lugar que o Senhor preparou para mim. Guia-me pela paz. Corrige-me quando eu quiser correr por pressa. Fortalece-me quando eu hesitar por medo. Eu consagro meus passos, meus relacionamentos, meu trabalho e minha casa. Eu obedeço com alegria. Em nome de Jesus. Amém. Agora faça 3 declarações que vão instruir sua mente e marcar seu espírito. 1. Eu piso antes da ponte existir, e o Senhor confirma meus passos. 2. Eu escolho ambientes que me fazem crescer, e honro minha família sem me aprisionar. 3. Eu confio na direção de Deus, e avanço com paz para um novo lugar. Feche os olhos por um instante. Veja-se atravessando a porta que estava diante de você. Sinta a leveza de quem obedeceu. Perceba pessoas preparadas por Deus te recebendo. Veja seu trabalho alinhado ao propósito. Veja sua casa em paz. Não é fantasia, é preparo interior. A mente aprende pelo que você repete com emoção. A imaginação é o laboratório da mente. Você está escrevendo dentro o que Deus vai confirmar fora. Guarde esta verdade no coração. Deus vai te levar para um novo lugar. O tempo de mudança chegou. Caminhe, a ponte vai aparecer sobre os seus pés. A paz vai ser o seu sinal e o favor vai encontrar você no caminho.